Então, voltando aqui, pessoal, a gente estava falando, né, na aula anterior, a introdução ao R, e a gente, espero que vocês tenham feito já aquela parte da apostila, e agora a gente vai entender um pouquinho, vocês começaram a explorar os objetos no R, né? Começaram a entender o que é objeto, os tipos de objetos, vetores, como construir uma matriz no DataFrame. Agora a gente vai começar a explorar um pouquinho mais, né? E como eu tinha dito, o R é uma linguagem de programação, né? Com os seus sintaxes, né? Toda os verbos, né? Então a gente precisa de um vocabulário, inclusive, que é aquela questão do um dicionário, né? Do reference card que eu tinha mencionado. E uma das coisas também que a gente precisa aprender quando está aprendendo uma linguagem de programação é como conseguir ajuda. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, essa é uma disciplina que eu estou forçando vocês a quebrarem a cabeça. Eu estou dando um pouco do caminho, mas a ideia é que vocês quebrem a cabeça e aprendam por si só, né? Eu apresento o caminho, mas eu espero que você tenha uma experiência bastante ativa, né? Uma postura ativa como estudante. E uma das maneiras de você, quando você se depara com uma coisa que você não sabe, é procurar ajuda, procurar como resolver um determinado problema. Então no R a gente tem várias maneiras de fazer isso, né? Uma delas é quando você, por exemplo, você já sabe qual função você quer fazer, né? Quer usar, que faz o que você tá querendo fazer, por exemplo, fazer uma regressão. Então você já sabe lá que é uma função chamada LM, só que você não sabe como usar essa função. Então você pode usar simplesmente um ponto de interrogação seguido da função, por exemplo, interrogação LM, ou você pode usar uma função chamada help com o LM, né, dentro dessa função. Mas se você ainda não sabe ou está querendo entender qual função faz o que você quer fazer, você pode usar uma outra função chamada help search, e aí você coloca uma expressão, né, qualquer dentro, só que entre aspas, tá? E aí ele vai fazer uma busca para você na internet ou no próprio help do R, depende de alguns detalhes na hora de instalar. Você escolhe isso, se essa busca é feita na internet, né, ou é feita localmente. Então, por exemplo, tem uma função chamada LM, que é a função que faz modelos lineares, mas também tem uma função chamada AOV, né, que é a função que faz a análise de variância, né, Analysis of Variance. Então você pode simplesmente digitar, né, interrogação AOV, ele vai te mostrar o help da função AOV. Então, dentro desse help existe uma série de itens, né, que são padrões, tá? Todas as funções têm aquilo lá. Então vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Vamos voltar aqui no R e a gente vai digitar agora a OV. Vocês verem que ali, ó, ele já mostra pra mim, né? Aquela questão do tab completion que eu falei pra vocês. Ele já aparece aqui. Então aqui ele mostrou pra gente, né, na parte direita aqui, o help. Então no help a gente tem o nome da função e aqui dentro desse colchete tem o nome do pacote ao qual ela pertence, né? Então um detalhe que eu esqueci de falar é que a gente tem lá os 17 mil e tantos pacotes do R, mas também quando você instala o R, ele já vem com alguns pacotes já pré-instalados, né? Entre eles o Base, o Stats, o Graphics, né? E aí ele contém essas funções mais basiconas, né, que fazem análise de dados mais simples, né, mais comuns, digamos assim. Então a gente vai sempre ter a função pacote e aqui um título que descreve o que a função, um título mais breve, né, que descreve o que a função faz. E depois tem um outro item chamado description, né, que vai ter uma explicação um pouco mais detalhada sobre o que a função faz. E aqui, ó, essa talvez seja uma das mais principais, que é o uso, né, ou usage. E aqui a gente tem a sintaxe da função. O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente vai começar a entender como que essa função funciona, tá? Então aqui a gente vai ter, o nome da função é AOV, então a gente sempre vai ter uma palavra, né, o nome da função, seguido de um parênteses.
Então, sempre que tiver uma coisa aqui, assim, né? Uma palavra e um parênteses, você já sabe que aquilo é uma função, tá? Por exemplo, aqui no sec, né? O sec é uma função, por quê? Tem uma palavra e um parênteses. Palavra, parênteses, tudo bem? O C também é uma função, né? Palavra, ou no caso uma letra, né? Parênteses. E aqui, olha só, a gente tem a sintaxe da função. O que é? A gente vai ter os argumentos dela e a sequência com que eles são usados. Nesse caso aqui, o primeiro é uma fórmula, aí depois a gente tem o data igual a null, projections, etc. Né? E aqui embaixo, seguindo, a gente tem um item que é argumentos. E aí a gente tem fórmula. O que é fórmula? Esse aqui é um argumento que aparece aqui na sintaxe. Né? Aí ele explica, uma fórmula especificando o modelo. Né? Data, o que é data? Data frame no qual as variáveis especificadas na fórmula vão ser encontradas. Se não for especificado, né, se estiver faltando, as variáveis serão procuradas da forma padrão, que é basicamente ele tenta encontrar o nome dos objetos que você colocou na fórmula dentro do próprio working directory, o working space. Então, o que quer dizer isso? Isso aqui, lembra que eu falei que essa aqui é uma função para fazer análise de variância, olha lá. Então, aqui você vai ter que especificar a sua variável resposta e a variável preditora, tá? E aí está dizendo, e você vai ter que especificar também aonde, né, em qual conjunto de dados, um data frame, como ele diz aqui, esses objetos são encontrados. Então aqui a gente tem um pouquinho mais, né, detalhes, e ele explica um pouco mais, às vezes o uso, às vezes tem um pouco mais de opções, né, para você usar os argumentos, eles explicam isso aqui, né, ou às vezes até a questão matemática, o conceito, né, o teórico por trás disso. Velho, o que é isso? Isso vai te dizer o que a função vai retornar, tá? O output da função. Então está dizendo, vai retornar um objeto da classe AOV-LM. Múltipla resposta, blá blá blá. Às vezes, algumas funções têm essas notas, né? E aí tem autor, quem fez a função, referências e se also, também isso é opcional, são funções correlatas ou que fazem algo parecido, né? E aqui tem, por último, exemplos. Todas as funções, né, do R têm esses exemplos, com raríssimas exceções, tá? O que é isso? Então isso aqui ele vai dizer pra gente como que essa função ela deve ser usada. E tem um exemplo disso. Então, por exemplo, aqui a gente vê olha lá como é que é. AOV yield, aí isso aqui é um til, né, que indica que eu quero que essa variável, né, seja modelada em função disso mais isso, tá? É assim que você deve ler esse til, né? Modelada em função de. E aqui esse NPK, né? Então, porque tá vendo que aqui não tem aqui não tá dizendo, então, eu não preciso repetir os argumentos, né? Por que eu tô fazendo dessa forma? Estão vendo que aqui tem uma vírgula, né? Se a gente voltar lá no usage, que seria a sintaxe da função, a gente tem fórmula, vírgula, data, null, vírgula, blá blá. Então, tudo que tiver entre vírgulas são argumentos da função. E se você não trocar, se você usar sempre os argumentos nessa ordem, você não precisa especificar, né, o argumento. Então, é isso que eu quero dizer. Por que ele não precisou colocar data igual a NPK e a função vai funcionar do mesmo jeito? Porque ele colocou, né, esse NPK, com certeza é um data frame, né, que vai conter yield e o NPK e tal. Porque ele colocou esse objeto, né, logo depois da fórmula. Então ele não precisa colocar data igual a NPK. E aí vejam que ele também não colocou nada disso aqui, né? Projection, QR, contrast e tal. Por quê? Isso aqui, né, é o que a gente chama de default da função, é o padrão. Então ela já está programada dessa forma. Então se a gente colocar projection igual a false, isso aqui é um argumento que a gente chama de argumento lógico. Então ele vai ser, o que quer dizer isso, né? Logical flag should be projections returned. Então está dizendo, está perguntando, será que você quer que uma projeção, seja lá isso que seja, isso não interessa pra gente agora,
Você quer que isso seja retornado para você, né, no resultado da função, sim ou não? Então, sempre quando é uma coisa lógico, ela sempre vai ter um campo, né? Sempre vai ter um valor. True, false. Sempre. Igual aqui a gente tem um outro. QR. O que é QR? Should QR decomposition be returned? E aqui ele está dizendo true. Então, se você não quer alterar nada disso, se você quer simplesmente rodar a função e ela fazer tudo que está dizendo aqui, você não precisa repetir esses argumentos, né, quando você rodar a função. Porque ele vai pegar simplesmente os valores do default mesmo, vai rodar e pronto. Né, vai te retornar. Se você quiser mudar, aí claro, você tem que dizer projection igual a true ou QR igual a false. Tudo bem? Por isso que aqui nesse exemplo aqui ele não repetiu nada disso. Tudo bem? Então é isso, são as partes. É muito importante isso, você entender o que são cada uma dessas partes aqui do help, para você entender como usar a função. Então, se você nunca usou uma função, o que é a primeira coisa que você vai entender? Ler isso aqui, né, tudo, e aí chegar aqui embaixo, ó, help, examples. Roda isso aqui, copia linha por linha e joga aqui, por exemplo, OP, options, contrast, não sei o que lá. Não sei o que isso faz, vamos colocar aqui. E esse aqui, NPK, vamos pegar aqui, colocar aqui. Opa, já saiu o resultado, né? Então o que acontece? Aqui é uma coisa um pouco mais elaborada. O que ele vai dizer? Está estabelecendo um contraste aqui, né? É um tipo de contraste, enfim, é para o teste a posteriori. A gente vai falar sobre isso lá quando a gente estiver retornando, relembrando os modelos lineares. E aqui ele está criando um objeto, né? Tá vendo? Ele está fazendo uma atribuição. Isso aqui, essa setinha a gente lê como assign, né? Assign em inglês, atribuição. Ele está atribuindo o resultado dessa função para um objeto chamado npk.aov, né? E a gente está usando a função, né? AOV, abre parênteses, yield, né? O que é o yield? Não sei o que é o yield. Vamos ver o que tem dentro dessa dentro desse data frame. Então, lembra que o conjunto de dados é o NPK. Como é que eu sei isso? Ele vem depois da fórmula. O que vem depois da fórmula são os dados. O data frame no qual a variável é especificada. Então, eu sei que dentro desse objeto aqui, chamado NPK, com certeza existem as colunas. Você já sabe agora o que é um data frame. Existem colunas chamadas yield, block, blá blá blá. Então, eu venho aqui e falo, opa, então quer dizer que tem uma coluna chamada block, NPK, né, e o yield. Olha só que interessante. Então isso aqui a gente vai relembrar, mas isso aqui são os tratamentos, né? Então é presença, ausência de um tratamento. Isso aqui é um bloco, enfim, é um desenho lá de ANOVA. E o yield, que é o resultado, né? O brotamento, o quanto que produz, né? Normalmente é usado para a questão de plantas, enfim. Então eu sei que eu quero modelar o yield em função do bloco, do N, P e do K, né? Eu quero testar as interações, por isso que tem esse asterisco aqui, né? E aqui eu tenho o resultado, né? Tá vendo que tem um parênteses? Dentro da função eu tenho por fora disso eu tenho um outro parênteses. Isso faz com que eu rode aquela linha, crie o objeto, né, atribuindo o resultado, e aí eu imediatamente exibo o resultado. Tá? É assim que funciona no R. Se você não quiser que exiba o resultado imediatamente, você simplesmente retira o parênteses, ele vai criar o objeto. Se você quiser ver o que tem dentro desse objeto, você vai ter que digitar o nome do objeto de novo. Tá? E aqui ele tem uma tabelinha de ANOVA, enfim, isso aqui a gente não vai entrar em detalhes agora. Tá bom? Então é assim que você descobre como você usa uma função. Então, por exemplo, se você quer fazer uma análise de variância, você tem que ter os seus dados mais ou menos parecidos com isso aqui. Então, o que você faz? Você olha os seus dados, né, o data frame, e você fala, opa, será que eu tenho uma coisa parecida? Sim, não. Né? Adapta o seu dado a esse formato e aí depois entra com ele na função. Tá? Então, essa é a ideia. Você aprende como usar a função, rodando um exemplo, e depois adapta isso ao o seu próprio dado. Tudo bem?
Aqui a gente já viu. Sim. O RSeek, a gente já tinha falado a respeito dele bem rapidamente. O RSeek é um Google do R, tá? Então, por exemplo, se eu não sei eu sei que eu quero fazer uma regressão, mas eu não sei análise de variância, por exemplo, né? Como esse caso. Só que eu não sei que existe uma função chamada AOV. Então, o que eu falo? Em inglês, claro, né? Analysis of Variance. E ele vai me retornar um monte de resultado, né? E é legal que aqui a gente tem várias abas, né? Então aqui me mostra tudo, né? E aqui eu tenho um resultado só no site do R Project, tá? Então, por exemplo, aqui ele vai buscar nas apostilas, nos pacotes, em blogs relacionados ao R, tá? Psychometrics aqui, enfim. Documentação, né? Aqui ele vai buscar se tem algum termo desse em manuais de pacotes, vignette, é tipo um tutorial, né? Pacotes popular, e aqui issues problemas, né? Que as pessoas reportam que contém esse termo. Funções, né? Então, por exemplo, aqui talvez nesse exemplo, né? O análise de variância. Qual função que faz a análise de variância? Então, nesse caso aqui, essa pode ser uma aba, né, que você esteja interessado, porque você vai ver que tem uma função chamada AOV, né? Nesse caso, aí você clica aqui e vê que tem uma função chamada AOV no pacote stats, que faz uma análise de variância, que é justamente o que a gente acabou de ver ali. Package, enfim. Então é uma coisa que talvez se você não sabe, né, como encontrar uma informação, talvez seja uma coisa interessante você usar esse RSeek, tá bom? Além disso, a gente tem o Stack Exchange, que é na verdade é um site de perguntas e respostas que faz parte do Stack Overflow, que é um conjunto de sites, né? Só que esse aqui é só sobre estatística, tá? Então seria legal, né, se você, por exemplo, tem sei lá, how to do an analysis of variance in R. Vai pedir pelo CAPTCHA. Que beleza. Tá, how to do an analysis of variance, olha só. A gente tem uma explicação aqui. Lógico que isso tudo é inglês, enfim. Então tem uma pergunta e várias respostas aqui no caso, né? Então você também pode usar isso, tá? Se você não sabe exatamente como encontrar ou como fazer uma análise de variância, ou se tem alguma dúvida específica. A gente pode voltar. Tá. Instalando e carregando pacotes. Então, como eu disse, até agora a gente só usou, né, funções de pacotes que já existem dentro do R, tipo o Stats, o Base, o Graphics. Só que eu quero acessar aqueles 17 mil e tantos pacotes lá. Como é que eu faço isso? A gente tem uma função chamada install.packages, né, que a gente pode começar a digitar aqui. Lá, já vai aparecer. E eu posso colocar o nome do pacote que eu quero instalar entre aspas, no caso vegan, né? Eu posso digitar e ele vai puxar lá no CRAN e vai instalar aqui para mim. Essa é uma forma de fazer. Já instalou, né? 3 megas, bem rapidinho. Ou eu posso vir aqui nessa aba Packages e eu tenho aqui Install. Eu posso da mesma forma, né, digitar o nome do pacote e pedir para instalar. Bem simples. E aí como é que eu faço? Uma vez que eu tenho um pacote instalado, se a gente vier aqui, ó, vegan, ele tá aqui, ó, vegan, inclusive eu já tinha instalado e instalei de novo, por isso que ele apareceu aqui, né, em duplicado. É um pacote para fazer análise em ecologia de comunidades. Só que uma vez eu tenho ele instalado, para usar as funções que estão dentro dele, se a gente clicar aqui, a gente vai ver que tem uma série de funções, né, disponíveis. Eu quero usar alguma dessas funções, né? Então, para fazer isso, primeiro eu preciso carregar os pacotes. No caso, esse pacote, né? Para fazer isso, eu uso a função chamada library.
Tá? Essa é a função que carrega o pacote, então a partir daí sim eu posso chamar e usar as funções desse pacote, porque elas estão disponíveis, passam a ficar disponíveis para mim. Alguns pacotes têm uma mensagem, enfim. Tá? Então a partir disso aí sim, por exemplo, se eu quero usar essa função anozinho, né? Aí eu começo a digitar, aí sim ela aparece, né? Tá aqui, anozinho. Tudo bem? Então, assim, para instalar o pacote é uma vez. Então você instala e já está instalado, né? Ele vai ficar aqui nessa lista que eu tenho aqui os meus. Só que se você for usar, né, toda vez que você for usar o pacote, você tem que carregar. Então você tem que digitar library vegan toda vez que você quiser usar uma função daquele pacote, tudo bem? Um outro detalhe é que praticamente todo o pacote, quase todo, né? Ele vem com um conjunto de dados de exemplo. E eu estou falando isso porque pode ser útil para o seu trabalho final, tá? Então, no caso do vegan, ele tem um dado que eles chamam de BCI, né? Ou BCI, que são um conjunto, uma matriz de composição das espécies de plantas lá da ilha de Barra Colorada, no Panamá. Então, como é que eu faço para carregar esse pacote de dados? Você usa a função chamada data. E aí você digita o nome do dado, né? Então, aí você consegue usar e mostrar que aqui você tem o nome das espécies de plantas, né? E aqui a presença e a ausência delas, a abundância, enfim. Então você viu também que aqui eu estou usando, né? Você já aprendeu a fazer isso, mas aqui eu estou usando a função chamada head, né? Porque ela me exibe as 4 primeiras linhas de uma matriz ou de um objeto qualquer, né? Então, se você tem um conjunto de dados muito grande, é legal você usar isso porque você vê se ele foi importado corretamente sem precisar mostrar todo o conjunto de dados, né? Então é sempre legal usar ela. O que mais que temos? Importação de dados, né? Para importação de dados, a gente tem uma série de alternativas. Então, além dessas, inclusive, a gente tem como fazer isso direto lá no RStudio, eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem a função, que é uma função genérica, né, chamada read.table. E dentro dela, a gente vai ver que dá para fazer de várias formas, né? A gente pode usar uma função chamada file.choose, né? Como é que eu sei que é uma função? Tem um parênteses aqui, ó. Então, olha só que interessante. Eu tenho uma função dentro de outra função. Então, é uma função que chama a outra função. Ou eu posso usar dessa forma, né? Clipboard entre aspas. Então, se eu usar dessa forma, por exemplo, ele vai importar para o R tudo que tiver na minha área de transferência. Então, se eu for lá no Excel ou em alguma outra planilha, der um Ctrl C e depois usar dessa forma assim e né, digitar essa linha e apertar o Enter, ele vai pegar tudo que está na minha área de transferência e importar para o R. Se eu fizer isso aqui, ele vai abrir uma janelinha e vai pedir para eu escolher, né, a pasta e me indicar onde que está o arquivo, né, que navegar até o arquivo que ele quer que importe. E tem essa forma também, que a gente vai escolher, né, na maioria das vezes, na verdade a gente só vai usar essa forma, né, que é o nome do arquivo, entre aspas, incluindo a extensão, né, no caso aqui é um arquivo de texto, né, um arquivo txt, extensão txt, entre aspas, tá? Então aqui pode ser meusdados.txt ou tabela do tcc.txt. Por quê? Essa forma é a forma que a gente vai conseguir rastrear ou vai conseguir identificar o que a gente está fazendo, né? Eu vou repetir isso várias vezes ao longo dessa semana, tá? O seu melhor colaborador é você mesmo há 6 meses atrás. Só que o seu eu de 6 meses atrás não responde e-mail. Então não adianta perguntar para você de 6 meses atrás, né? Se você usou essa função, por exemplo, aí foi lá, navegou e achou o arquivo. Daqui a 6 meses você não vai lembrar qual arquivo que você importou dessa forma, né?
Então é sempre legal deixar registrado, né, documentado o seu script. Eu vou repetir isso à exaustão, tá? Então essa é a melhor forma, né? Porque aqui você especifica, né, o nome do arquivo que você importou, e aí com certeza você sabe que ele está no seu diretório de trabalho, porque você já mudou ele lá no começo, né? Então, como eu disse, essa função readTable é uma função genérica, e você pode mudar os argumentos dela, né? Então, uma das formas é que você pode importar arquivos que tenham diferentes formatos, né? Separado por tabulação, separado por espaço, separado por vírgula. Você também pode encurtar esse caminho usando uma outra função chamada read.csv, né? Que é de comma separated values, que é valores separados por vírgulas. Então, se na sua tabela lá você tem o seu Excel e você salvou a sua planilha em um arquivo .csv, você pode usar essa função read.table, colocar lá no CEP, tem um argumento chamado CEP, a gente já vai ver isso. Você põe o CEP igual a ponto e vírgula ou vírgula, né, entre aspas, ou você usa essa função direto, read.csv, e põe o nome do arquivo. Tá bom? Exportação. Você fez alguma análise ali e aquilo gerou uma matriz e você quer exportar essa matriz. Como é que você faz? Se para importar é read.table, para exportar, olha só que criativo, é write.table. E ela também tem uma sintaxe específica. O que é? O primeiro argumento é o nome do objeto onde está guardado, né, a informação que você quer exportar. Então imagina que você importou lá a sua planilha, né, e colocou como meus dados, né? Então aqui vai estar meus dados, né, vírgula, e o nome do objeto que você quer ser gravado e a extensão. Então, por exemplo, resultado do tcc.txt, né? E entre aspas isso, né? Aí a separação, se você quer colocar como separação por vírgula, espaço ou tab, né? Quote igual a false, essa é uma chatice do R. Quando você exporta e não coloca isso aqui, ele vai colocar aspas em todos os números que aparecem. Então eu sempre coloco o quote igual a false e ele remove essas. Que às vezes você quer usar depois, né, essa tabela, esse objeto num segundo programa, e aí isso complica, né, se tiver um monte de aspas. E a ideia aqui é de decimal, então você quer separar as casas decimais por ponto, como nos países anglo-saxões, ou por vírgula, como nos países ibero-americanos. Aí você decide isso, né, usando esse argumento, que pode ser ponto ou vírgula. Tem uma outra maneira de fazer isso, que é usando a função sync. Você pode usar, se você já tem, imagina que você tem lá o seu data frame no objeto chamado japi.so1, tá? Isso está guardado lá no seu, um objeto, né? Isso está guardado lá no seu diretório de trabalho. Você pode usar essa função chamada sync, e aqui você já coloca de cara qual é o nome do objeto que você quer guardar, né? Nesse caso eu quero guardar uma matriz, né? Uma planilha no formato XLS chamada japiso, tá? E aí você dá Enter, né? Ele vai ficar com o prompt pronto para receber um outro comando. Aí sim você coloca o nome do objeto e aí depois você coloca o sync agora, só que sem nada dentro. E aí ele vai fechar o dispositivo, tá? Então ele vai criar um objeto vazio com esse nome e depois vai preencher ele com o conteúdo ele vai criar um arquivo, né, vazio, depois vai preencher ele com o conteúdo desse objeto aqui. Tudo bem? Então voltamos lá para primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente já viu isso aqui. Agora sim, então esse aqui é o nosso Moodle, tá? O AVA lá da UFMS. Então tá tudo certo aqui, você já tem acesso, inclusive, né? Linguagem de programação, blá, blá. Então aqui, inclusive, eu deixei um fórum de dúvidas, né? A gente pode, inclusive, usar isso mais frequentemente ao longo dessa semana, respondendo e colocando dúvidas. Então aqui a gente tem a primeira aula, né? Apresentação da disciplina. Dia 22, e aí tem os slides, já estão lá, isso que vocês já acabaram de ver.
a apostila, se você não baixou do site do R, ela está aqui. E a gente tem, inclusive, olha lá, os quadros resumo, reference cards e aqui outras coisas extras, se vocês quiserem dar uma olhada. E aqui a gente tem uma pasta, dados para exercícios. Se a gente clicar aqui, olha só, tem 3 arquivos. Eu quero que vocês baixem esse aqui, ó, Bocana Temporal. Tá? Esse é um arquivo, é uma matriz de dados no formato salva, no formato TXT. E eu quero que vocês importem essa matriz, tudo bem? Para o R. Como que vocês vão fazer isso? Vocês já sabem. Eu apresentei uma função para vocês, eu disse que a função chama read.table, né? Vocês nunca usaram essa função. Então o que vocês fazem? Então, read.table, vai lá no help, né? Essa inclusive é uma outra forma de usar o help, né? Você pode usar tanto assim quanto digitar aqui nesse ponto aqui, né? Então vai lá, ó. Tem um outro pacote chamado utils, né? E aí tem essa função dentro desse pacote, data input, né? Que é uma importação de dados. E aqui tem a mesma ladainha, né? Olha lá, o arquivo, então você tem que dar o caminho completo do arquivo, se por acaso ele está fora da sua pasta de trabalho, que não é recomendado, né? Eu não recomendo. Recomendo que todos os arquivos que você vai trabalhar estejam dentro do seu diretório de trabalho que você já criou lá alguns minutos atrás, tá? E aí a gente tem um argumento chamado header. Header aqui no default, inclusive, é igual a false. O que será que é esse header? Um valor lógico indicando se o arquivo contém o nome das variáveis na sua primeira linha. Então isso aqui, header, é o cabeçalho, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, nesse arquivo, né? A primeira linha são o nome das espécies. Aqui, ó. A barema, papapá. Então se você não indicar isso, ele vai entender que essa primeira linha aqui não é o cabeçalho, não é o nome da coluna, é um dado. Nas 99,9% das vezes você não quer isso. Você quer que ele entenda isso aqui como o nome da coluna, tá? Como um cabeçalho. Então você tem que colocar header igual a true, né? Como eu mostrei aqui no exemplo, né? Ou você pode encurtar isso, né? Colocando H igual a T. Por quê? Por que você pode usar, nesse caso aqui, H igual a T e ele já vai entender? Porque não existe, nesse caso aqui dessa função, nenhum outro argumento que começa com a letra H. Então o R ele sempre pega as coisas de maneira não ambígua, né? Se não, nesse caso não existe nenhum outro argumento dessa função que começa com a letra H, você pode simplesmente usar o H igual a T, né? Que é de true. Eu recomendo que você não faça, não use T, escreva true. Isso aqui que eu usei ali não é um bom exemplo. A gente vai ver por que isso daqui pra frente, tá? E aí tem lá o CEP, né, o DEC, que a gente vocês já viram como funciona, mas aqui também tem as definições, né, que é o separador, separado por caractere, por coluna, as colunas são separadas por tabulação, espaço, vírgula ou ponto e vírgula. Você tem que especificar isso aqui. E como é que é o caractere decimal? É ponto ou é vírgula, né? E assim por diante. Então vocês não sabem como funciona essa função, olhem como que ela funciona, leiam, né, o help, e eu queria que vocês, né, importassem esse arquivo chamado Bocana Temporal para o R, tá? Imagina que aquilo lá os seus dados que você coletou lá no seu TCC, tá? Importe isso para o R. Você já sabe como faz. Queria que você fizesse isso. Além disso, a gente tem a nossa apostila. Então, lembra, a gente parou aqui da vez anterior, né? Com certeza vocês conseguiram rodar aqui, né? Mas deu algum erro aqui. Eu queria que depois a gente discutisse por que deu erro.
E aí depois a gente tem aqui o seguindo, né? Entendendo o arquivo de ajuda. Então aqui tem uma explicação um pouco mais detalhada disso que eu acabei de falar. Eu queria que vocês lessem também e anotassem, enfim, alguma dúvida que vocês tenham. Instalando e carregando pacotes, mesma história, né? E aí tem lá importação e exportação de dados, tem as mesmas aplicações. E aqui tem exercícios, essa é uma parte importante, tá? Então depois que a gente teve essas duas primeiras aulas expositivas, vocês começaram a mexer no R lá em cima, né? Digitando basicamente o que estava ali, simplesmente reproduzindo. Agora eu quero que vocês façam esses exercícios, são 8, né? Claro, alguns têm A, B, C, né? Mas façam esses exercícios, tudo bem? Isso é o que a gente vai fazer ao restante do tempo, tá bom? Então, espero encontrar vocês em breve, tá? E até o próximo vídeo.